O programa Vida Saudável hoje recebe uma visita especial em nossos estúdios, o Dr. Marcos Vinícius, neurologista, o homem que sabe o que é que significa esclerose múltipla. E dia 30 de agosto, todo ano, se comemora o Dia da Esclerose Múltipla. Dr. Marcos Vinícius, obrigado por ter aceitado o nosso convite e nós gostaríamos de saber um pouquinho dessa doença degenerativa progressiva que muitas pessoas são acometidas e é uma coisa que não é fácil, se conhece pouco. Eu digo, eu como público em geral, realmente se conhece pouco dessa doença. Muito obrigado. Obrigado, Osmar, pelo convite de estar aqui com vocês aqui na TV Babitonga para a gente discutir um assunto tão interessante que é a esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla é uma doença hoje subdiagnosticada, né? E é uma doença que infelizmente ela comete grande parte dos seus pacientes na idade produtiva, né? Então é uma doença que ela é mais comum em paciente jovem. Mais nos jovens, então? Mais nos jovens. A esclerose múltipla ela tem um pico de prevalência entre os 18 e 35 anos de idade. Surpresa para mim, doutor. Para mim, se me perguntasses, não é coisa já da terceira... Eu achava que era mais a terceira idade, era mais... Essa realmente é um grande equívoco que acontece entre os profissionais da área da saúde também, achando que a esclerose múltipla, por esse nome, esclerose, que seja uma coisa, uma doença, uma patologia associada a pacientes com uma idade mais avançada. Olha só. E na verdade é uma doença genética, tem uma predisposição genética associada a uma perda da regulação da imunidade desses pacientes, onde essas pessoas acabam tendo uma exacerbação, um aumento da resposta inflamatória, principalmente no sistema nervoso central. Resumindo, esses pacientes eles acabam produzindo células de defesa que acabam atacando algumas regiões específicas dentro do cérebro. É uma doença onde você produz células de defesa contra você mesmo. E com isso vai se perdendo movimentos. Com isso vai fazendo uma inflamação de algumas células específicas, vai perdendo a capa que protege essas células, que é a capa de mielina, faz lesão dentro das células, que é a região do axônio, e com isso faz com que você comece a ter algumas perdas, alguns déficits, né? Seja perda motora, seja dificuldade de controlar a urina, seja dificuldade em relação à visão, seja a dificuldade em relação ao equilíbrio, mas é uma doença, interessante comentar isso, e a gente ter essa informação bem clara, que é uma doença que ela acomete várias faixas etárias, mas ela é mais prevalente em pacientes jovens, o início da doença, e além disso ela está associado a essa inflamação cerebral produzida pelas células do próprio indivíduo, do próprio Quer paciente. dizer, eu produzo algo contra a minha defesa. Isso mesmo. Né? Organicamente. A minha defesa produz algo e algumas citocinas, algumas proteínas que inflamam o meu próprio cérebro. Puxa vida. Isso mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar a associação e observei jovens. Foi aí que eu me surpreendeu, porque eu achei que eu ia encontrar só pessoas de idade mais avançada, como eu, e vi ali jovens de 20 e poucos anos, já com certas dificuldades de locomoção, mas ainda produtivos mentalmente, tanto é que estavam desenvolvendo trabalhos manuais. E a associação, a presidente, a Leila, estava me colocando da dificuldade que se tem de trazer esses pacientes para se integrar à associação. Existe uma certa resistência nesse sentido, doutor? Existe. A gente conversou muito isso já com a Leila, com a Eliane, principalmente com os outros pacientes e familiares que fazem parte da associação, onde existe realmente uma dificuldade da gente agregar os portadores e os familiares por motivos muitas vezes de informações equivocadas, né? Muitas vezes pacientes que estão fora da associação, eu não quero conhecer um paciente com uma forma mais grave, achando que existe só um tipo da doença. Eu tenho
muitas vezes a preocupação do que vão achar de eu fazer parte da associação. Então, algumas, vamos dizer assim, algumas fobias em relação a esse grupo, né? Certo. Não o grupo da associação, mas o grupo de pacientes ali que estão juntos. É até da natureza humana isso, de se entender dessa forma, né, doutor Marcos? Que a gente, a partir do momento que desenvolve uma doença, a impressão que tem é que o meu caso, ele é o pior de todos. É mais ou menos assim que as pessoas se comportam. Isso. E além disso, a preocupação de como eu vou evoluir, né? E hoje nós estamos vivendo um momento mundial e nacional onde nós temos várias possibilidades terapêuticas. Não estou falando da medicação só, mas não das medicações que se encontram a gente pode utilizar para esses pacientes, mas todo o tratamento multidisciplinar, com fonoaudióloga, com o pessoal da nutrição, com a fisioterapia, com médicos de outras áreas. Então é uma doença que ela tem um tratamento multidisciplinar e um tratamento terapêutico medicamentoso hoje muito importante. Uma doença que a história natural dela mudou ao longo do tempo pelos estudos e pelos vários projetos que saíram e várias informações novas que saíram em relação de como a doença se comporta, como ela inicia, como ela evolui. E é interessante colocar que hoje já se consegue, digamos assim, quase que estabilizar. É possível, em determinados casos, estacionar o avanço da doença, doutor? Ou isso ainda é algo que se almeja, que se sonha? Isso é algo que se almeja cada vez mais. Né? A doença, a primeira coisa que eu acho que é bem importante a gente comentar, a esclerose múltipla não é só uma doença. Hoje a gente sabe que, na verdade, a esclerose múltipla é um grupo de doenças inflamatórias que elas são parecidas em si em relação à evolução, de como inicia a inflamação no cérebro, mas as evoluções são diferentes. Então nós temos pacientes com evoluções diferentes com uma doença que tem o mesmo nome. Com um grupo de doenças que tem o mesmo nome, fazendo com que nós temos pacientes com uma evolução às vezes mais importante, mais acentuada, e outros pacientes com evoluções mais leves. Alguns pacientes que respondem a medicações iniciais, outros que a gente acaba tendo que fazer trocas, escalonamento de tratamento. Perfeito. Mas a doença, ela é uma doença que hoje a gente consegue modular e interferir na evolução dela. Perfeito. Agora, estabilizar a doença, a gente não conhece ainda esses detalhes de como isso acontece. Perfeito. Doutor Marcos, eu gostaria de prolongar muito mais. Já lhe disse que vou marcar uma agenda contigo para fazer um programa com 3 blocos, porque o assunto realmente é vasto. O nosso tempo está expirando. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. No próximo bloco nós vamos falar com a presidente da Associação da Esclerose Múltipla de Joinville, a senhora Leila, né? E as suas considerações finais, doutor Marcos. Obrigado, Osmar, pelo convite. Fiquei muito feliz por poder participar aqui com vocês na TV Bob Tonga. As minhas considerações finais são que pacientes e familiares, colegas médicos, colegas profissionais de saúde, estejam atentos para esse subgrupo de pacientes acometidos com a doença. Nós temos que estar atentos para os sintomas iniciais, temos que estar atentos em relação ao tratamento e temos que estar atentos também em relação ao contato com esses pacientes e familiares que são pessoas muitas vezes fragilizadas pelos diagnósticos, mas aprenderam a viver e a tomar atitudes na vida de outra forma. Eu acho que uma grande questão é essa. A gente aprende muitas vezes com as nossas deficiências, entre aspas, acabam virando superávites. Obrigado pelo convite. Doutor Marcos, o senhor está de parabéns pelo trabalho integrado na associação, o trabalho voluntário que você faz lá. Parabéns mesmo. E dia 30 de agosto, dia da esclerose múltipla, abordado no programa Vida Saudável.